Boa noite, bem-vindo ao nosso culto de Páscoa. E talvez vocês já tenham contado ali, tem 11, é que a gente teve um problema com o 12º. Ele... deixa pra lá. Ele teve um probleminha, é meio dinheirista, ele saiu mais cedo e tal. Enfim, essas pessoas não estão representando os discípulos de Jesus, porque vocês podem ver, não tem aquelas barbas, aquelas toalhas que a gente costumava ver na escola dominical, né, na igreja antigamente, mas eles estão representando os seguidores de Jesus Cristo, que são pessoas de perfis completamente diferentes, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas comuns. Esses que são os seguidores de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos contar a história da Páscoa, porque eu acho que o mais óbvio numa igreja evangélica é chegar nesse dia e o nome da mensagem é o verdadeiro significado da Páscoa, certo? Isso é a coisa mais óbvia e importante, não digo que isso não seja importante, mas geralmente vai se explicar um pouquinho sobre a origem da tradição do coelho da Páscoa, do ovo de Páscoa, que é uma origem alemã, mas no Egito antigo também já se usava o ovo para falar de nova vida, de nascimento e tal. Normalmente se discursaria sobre esses assuntos para falar do verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa, sim, obviamente. Não dá para esperar um outro tipo de mensagem numa noite como essa. No entanto, quem sabe, algumas coisas que nós vamos mostrar aqui e ler com vocês na Bíblia, talvez para vocês seja um pouquinho nova, talvez seja um pouquinho de novidade, talvez tenha coisas interessantes que você nunca ouviu sobre a Páscoa nessa mensagem de hoje. Então, eu convido vocês a relaxarem, a ficarem bem tranquilos. Nós temos bastante leituras, bastante coisas para acontecer, nós temos um roteiro aí a seguir. Graças a Deus não deu problema no meu iPad hoje, então eu espero que eu consiga ficar dentro do que a gente combinou, tá bom? Bom, primeiro que a história da Páscoa, ela é muito, muito, muito rica de símbolos. E ela é uma história tão completa que ela é uma história da humanidade. É uma história que fala sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. É uma história muito completa que resume um pouco da história da humanidade. Mas a Páscoa não começou como talvez você imagine, com Jesus Cristo. E nem tampouco, exatamente, já vocês vão entender melhor isso, nem exatamente com o povo do Egito, saindo do povo cristão, o povo israelita que estava no Egito, mas 500 anos antes disso, Deus fez uma promessa. Então, há 2000 anos antes de Jesus Cristo, Deus apareceu e falou com Abraão e fez uma promessa muito interessante e que envolvia 500 anos. Você imagina uma promessa para uma pessoa que envolve 500 anos adiante. A gente fica ansioso, às vezes a gente quer que as promessas da nossa vida se cumpram daqui uma semana no máximo, né? Se passar de uma semana a gente já começa a reclamar que Deus está atrasado. As promessas que Deus fez para esse homem tinha uma durabilidade, uma validade de 500 anos. Bom, Abraão, para você que talvez conheça um pouco da história, foi escolhido por Deus para ser a pessoa com quem Deus ia começar um novo tipo de relacionamento com a humanidade. Quem sabe você tem assistido recentemente o filme Noé, que conta um pouco do que aconteceu, que Deus destruiu a humanidade por causa da perversão que estava acontecendo, e aí Deus quis começar com a família de Noé, mas em seguida da história de Noé, tem a história da Torre de Babel, que a humanidade queria construir uma torre para chegar até os céus, alcançar os céus. Então assim, nós temos uma tradição de desapontar a Deus com as nossas atitudes, e não foi diferente nessa época, a humanidade continuou desapontando Deus. Aí Deus chegou no momento que ele falou assim, eu vou começar um novo tipo de relacionamento com essa família, com Abraão e com Sara. Só tinha um problema, Abraão não tinha filhos, e Abraão já beirava os 100 anos de idade, e então se ele não tinha filho, a promessa de Deus para ele era que ele seria pai de uma grande nação, então as coisas estavam bastante confusas naquele momento. Mas Deus falou com Abraão, e nós vamos ver o que Deus falou com Abraão
Está lá em Gênesis capítulo 15. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Olha que curioso. Abraão não tinha filhos, e Deus já está falando de 400 anos de escravidão do povo que vai ser gerado por Abraão e Sara. Abraão, se fosse um de nós, ficaria bastante confuso, provavelmente ele ficou confuso, mas Abraão fez uma coisa que às vezes a gente não faz. Abraão creu, e diz a palavra, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão foi justificado diante de Deus porque creu nessa promessa. Mas percebe, era uma promessa com uma validade de 500 anos, ia lá para frente, ele não tinha tido o filho dele ainda, Isaac, mas como Deus tinha prometido, mesmo depois dos 100 anos, a mulher de Abraão, que tinha por volta de uns 85, 90, engravidou, tiveram um filho, depois Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, depois Jacó teve 12 filhos, e um deles era José. E aí nós conhecemos um pouquinho da história de José por filmes, por mensagens, por alguma coisa. Assim, José foi governador no Egito, e aí ele trouxe toda a família para morar no Egito. Só que foram passando os anos, aquela família foi crescendo, e eles acabaram, depois que José morreu, eles se tornando escravos no Egito. E essa era a promessa que Deus tinha feito para Abraão, que não seria fácil recomeçar com ele, muita coisa iria acontecer. Mas ele previa, tudo isso vai acontecer, eles vão se tornar escravos, durante 400 anos eles serão escravos, mas depois disso, eles habitarão a terra e terão riquezas e tudo, é essa promessa para o povo de Deus através de Abraão. Bom, aí chegou então, estamos lá no Egito, acabaram-se os 400 anos que Deus tinha falado, comentado com Abraão, era a hora do povo ser liberto. E aí então Deus levantou um pastor de ovelhas, gago, chamado Moisés, para libertar o povo do Egito, libertar o seu povo do Egito. Bom, mas não seria fácil, como nada é fácil, até hoje as coisas não são fáceis, porque tinha um faraó chamado Akenaton, que era muito, mas muito pior do que o nome dele. Ele era muito ruim, era quase que a encarnação do mal. Ele usava uma indumentária cuja coroa tinha uma cobra, uma serpente, naja, aqui representando exatamente o mal. Então esse faraó não ia deixar que isso acontecesse com tranquilidade. Então ele complicou bastante a vida de Moisés e do povo para que eles pudessem sair. Mas, como Deus tinha prometido, Moisés chegou diante de Faraó, e gaguejando, sei lá como que ele falou, mas ele chegou e falou assim, deixa nosso povo ir, deixa o meu povo ir, liberte o meu povo. Eu acredito que no primeiro momento o Faraó deu risada, falou, que é isso, rapaz? Aprende a falar, depois você conversa comigo, que história é essa? Achou absurdo, só que aí Deus começou a operar, mandar pragas e tudo, e aí isso foi convencendo aos poucos o Faraó, mas daí também daqui a pouco ele já não queria mais de novo, não vou libertar, até que a última das estratégias que Deus usou para que o Faraó pudesse libertar o povo, envolvia morte, envolvia sangue. E aí que começa o plano da salvação que nós conhecemos hoje e que é tão importante para cada um de nós, nesse momento aqui. Porque foi uma ordem específica que Deus deu para Moisés, e Moisés transmitiu àquele povo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, e nós vamos ouvir quais foram as instruções de Deus para Moisés e para o povo judeu. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa.
molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções, como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao que o Senhor passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Percebem que a simbologia aí começa a parecer com alguma coisa que a gente conhece. Preste atenção. Qual foi a ordem de Deus? Você pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e aspergir nas vigas das portas, nos umbrais das portas. E aquele sangue representaria muita coisa, representaria vida. Porque todos que tivessem aquele sangue do cordeiro, os seus umbrais, nas suas portas, nas suas vigas, não teriam seus filhos mortos pelo anjo da morte que iria visitar todo o Egito naquela noite. Então aquele sangue representa vida. E aquele sangue representa libertação. Porque foi por causa disso, o próprio filho de Faraó morreu nessa noite. E por causa disso, o Faraó resolveu libertar o povo. Ele teve que ceder. E isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 31. E naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Pois estava cumprida a promessa que Deus havia feito, 500 anos antes. Por causa do sangue do cordeiro, as pessoas foram libertas da escravidão e puderam sair do Egito e deixar o Egito. Bom, vamos fazer uma viagem no tempo agora de 1.500 anos. 1.500 anos depois desse episódio, está Jesus numa mesa, talvez não muito parecida com essa, mas semelhante a essa de alguma forma, com seus 12 discípulos, celebrando exatamente a Páscoa. Essa passagem, essa saída do povo. Jesus estava fazendo a celebração segundo a ordenança do próprio Deus. Celebrem isso, de pais para filhos. Isso seria uma cultura do povo, lembrar do que Deus tinha feito com eles. Então ali está Jesus sentado à mesa com os seus seguidores, 1.500 depois, celebrando a Páscoa, provavelmente, muito provavelmente, ou com certeza, comendo carne de cordeiro. Portanto, sangue foi derramado naquele dia também, e ali está Jesus, só que o clima, naquele dia em especial, não era exatamente como os discípulos esperavam, porque era uma celebração. Páscoa era uma celebração. E a história naquele momento Jesus estava no auge, digamos, da sua popularidade. Jesus tinha acabado de ser recebido em Jerusalém com festa, as pessoas festejando Jesus, as multidões seguiam Jesus. Então, os discípulos tinham todos os motivos do mundo para achar que aquele dia era um dia de muita alegria. Só que Jesus estava num outro clima.
clima estava tenso. Ele começou a falar sobre traição. E aí um dos 12 precisou se levantar e sair, porque era dele que Jesus estava falando. Só que o clima começou a ficar mais estranho, porque Jesus começou a falar em morte. Eu acredito que Pedro, que eu acho que era o mais afoito, assim, falou: ô Jesus, peraí, nós estamos aqui celebrando, que isso? O senhor está quebrando o clima. Não fala disso, vamos falar de coisa boa. Puxa vida, você acabou de entrar e foi recebido pelo povo em festa. Eles criam, todos eles, que Jesus ia estabelecer o reino dele ali naquele momento. Eles acreditavam, como Jesus se dizia o rei dos judeus, eles acharam que em breve, talvez Jesus ia derrubar o César e assumir o poder. Quem sabe alguns estavam pensando em cargos, talvez ministérios, no governo de Jesus. Então, na cabeça dos discípulos, era isso que estava passando. Mas Jesus estava num outro clima, Jesus estava tenso. Essa é a palavra. Jesus estava tenso naquele momento. E ele começa a falar de morte. E aí ele começa a falar de sangue. Ele pega o cálice e começa a falar de sangue, do seu corpo, de morrer. E talvez isso é só uma opinião, talvez um ou outro daqueles discípulos começaram a fazer um paralelo com a história que eles conheciam. Porque a Páscoa envolve cordeiro, a Páscoa envolve sangue, a comemoração da Páscoa envolve morte, e envolve libertação. E Jesus estava falando de tudo isso. Jesus estava falando de cordeiro, porque Jesus, quando foi apresentado ao mundo, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. Aí eu acho que alguns começaram a fazer um paralelo. Era a Páscoa. Então, de alguma forma, aquela história que estava no subconsciente deles, estava acontecendo ali de novo diante deles numa outra forma, numa outra maneira. E Jesus, quando fala de morte, eu imagino que eles ficaram apavorados. Mas como assim? Se o senhor morrer, acabou tudo. Era essa a sensação deles. Mas Jesus continuou, e Jesus falou de libertação, e falou de cordeiro, e falou de sangue de novo. Só que já não era mais o sangue nas vigas da porta e nas laterais da porta. De alguma forma, essas vigas iam se entrelaçar em uma outra coisa. E o sangue do cordeiro seria aspergido de novo para trazer libertação. E quando o clima estava bem tenso, Jesus se retirou com alguns dos discípulos e ele foi para um jardim no pé do Monte das Oliveiras, um jardim chamado Getsêmani, e ali Jesus começou a orar. E a oração de Jesus é muito reveladora para nós, também nos dias de hoje, porque é uma oração tensa. É uma oração de alguém que estava angustiado, profundamente angustiado e amedrontado. Jesus, naquele momento, era um humano. Ele era humano como nós. Eles tinham as mesmas sensações e os mesmos sentimentos que nós, naquele momento. Ele sofria o que nós sofremos quando a gente está em apuros. Só que Jesus tinha algumas capacidades que nós não temos. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia o que estava para acontecer, que ele ia ser preso, que ele ia ser torturado, que ele ia ser morto. Então a angústia de Jesus era tão grande, que a Bíblia diz que no auge da oração dele, o próprio suor se transformava em sangue. De tamanha era a angústia de Jesus naquele momento. E Jesus faz uma oração interessantíssima. Ele fala assim: Paizinho, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, Paizinho, me livra dessa, porque é muito pesado o que está para acontecer. Paizinho, se for possível, arruma um outro jeito de salvar a humanidade, porque eu estou com medo. Mas seja feita a tua vontade e não a minha.
É difícil para a gente, quando nós estamos enfrentando dificuldades e dores e sofrimentos, fazer um tipo de oração assim, né? É muito difícil. Por isso Jesus nos ensina em tudo o que aconteceu na vida dele. Jesus estava assim, amedrontado e angustiado, e fez essa oração: seja feita a tua vontade. Se tiver outro jeito, Jesus, por favor use. Se não tiver, seja feita a tua vontade, eu cumprirei a tua vontade. Quem sabe, Deus até tenha respondido: filhinho, te garanto que se tivesse um outro jeito, eu faria. Mas precisa acontecer isso, para que se cumpra as Escrituras. Precisa que aconteça isso para que se junte toda a história da humanidade. Precisa acontecer isso para que aquele sangue que há 2000 anos, aquele sangue do Cordeiro que libertou aquelas pessoas no Egito, liberte as pessoas daqui para frente. Precisa que isso aconteça. Então, começou o sofrimento de Jesus naquele momento. O primeiro de todos, que a gente conhece muito bem, a traição. Chega lá o amigão, né? Judas. Salve, mestre! Jesus vira para ele e fala assim: amigo, o que te traz aqui? E Judas dá um beijo, e chegam os guardas para identificar Jesus é que foi dado aquele beijo. Aí, a segunda traição, os discípulos saíram todos correndo. Depois que Jesus estava preso, eles fugiram. Eles falaram: bom, agora acabou tudo, eles vão acabar com todos nós. Então os discípulos, aqueles mesmos, os nossos heróis da fé, Pedro, Tiago, João, saíram correndo. E Pedro, vocês sabem, Pedro ainda foi confrontado: mas você não é amigo dele? Quem? O quê? Jesus? Não, nem conheço. Pedro. Então isso tudo começou a acontecer com Jesus. E aí, eles pegaram Jesus ali e levaram para a casa do sumo sacerdote. Chegando ali, Jesus foi confrontado, foi perguntado: como é que é isso? Você é o rei dos judeus? Que história é essa? E Jesus ficou em silêncio, não falou nada. Esse texto está lá em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler 2 textos seguidos, porque é nesse momento que começam os abusos com Jesus. Porque Jesus ficava quieto, Jesus não respondia, eles começaram com agressões, com humilhações com Jesus. Alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Eles começaram a escarnecer de Jesus, brincar. Eles tapavam o olho de Jesus, batiam nele e falavam: você não é profeta? Quem foi que te bateu? Adivinha? Cuspiram na cara de Jesus. E aí, como Jesus não respondeu, Jesus não sabia que não tinha argumento ali que os convencesse, e Jesus também não queria argumentar, porque ele sabia que ele precisava passar por tudo aquilo. Aí pegaram Jesus e levaram Jesus para o sinédrio, que eram os juízes, os chefes dos fariseus, cerca de 20 e poucos juízes da lei, foram julgar Jesus. Então está lá Jesus no sinédrio, e eles fazendo perguntas, e Jesus em silêncio. E aí eles foram ficando bravos. Eles queriam que Jesus respondesse qualquer coisa, mas de qualquer forma o plano deles já estava pronto. Eles queriam acabar com Jesus, acabar com esse movimento que estava acontecendo. E judiaram de Jesus. E aí, como Jesus não falou nada, eles falaram: bom, ele se acha o rei dos judeus? Porque uma hora perguntaram: você é o rei dos judeus? Jesus falou assim: é você que está falando. Só isso. Que insulto, vamos levá-los a Pilatos. Aí pegaram Jesus, levaram até Pilatos. Isso era a madrugada da sexta-feira. E chegaram a Pilatos com acusações falsas sobre Jesus. Isso está lá em Lucas 23.
Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Olha que absurdo, Jesus, qual que é a palavra que está ali? Subvertendo o povo, a sociedade, a nação, imagina. E falando que Jesus proibia de pagar impostos. Quantos conhecem aquela historinha lá? Jesus pegou a moeda e falou, dê a César o que é de César. Então Jesus nunca foi contra pagar impostos. Então as acusações eram falsas, não faziam sentido. Mas eles queriam que Jesus fosse condenado. Então eles já estavam resolvidos. Chegaram mentindo para Pilatos e expuseram Jesus a isso. Mas Pilatos começou a investigar, perguntar, e Jesus também não respondia muito. E Jesus, quando respondia, a resposta convencia Pilatos, e Pilatos falou, eu não consigo achar problema nesse homem, não sei aonde que vocês estão inventando tudo isso, eu não vejo pecado, erro nesse homem. E aí Pilatos, para não ser vítima, digamos, de ter condenado Jesus injustamente, ou qualquer coisa assim, o que ele faz? Ele manda Jesus para Herodes, deixa Herodes resolver. Aí Jesus vai falar com Herodes, e é interessante, se você ler depois a passagem toda, Herodes ficou feliz de que Jesus ia chegar lá, ficou excitado, porque ele ouviu falar dos milagres, ele falou assim, vou aproveitar Jesus aqui para ele fazer alguns milagres para a gente ver, para a gente se divertir. Olha a cabeça. E Herodes recebeu Jesus e pediu para ele fazer milagres, Jesus não abriu a boca e ficou em silêncio. E Herodes ficou furioso e mandou. Aí ele mandou bater em Jesus e ainda colocaram um manto em cima de Jesus para fingir que ele era rei. E o dia foi passando e a madrugada foi passando e Jesus sofrendo. E aí ele devolveu Jesus para Pilatos. Isso está lá em Lucas 23. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou, por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Aí entra uma parte da história que a gente gostaria de não saber. Porque esse castigá-lo, naquela época, era uma coisa que a gente conhece hoje por flagelo, e flagelo nada mais era do que um chicote com pontas, onde tinham ossos, pedaços de pedra, e na ponta, metal, tipo de anzol, assim. Então aquilo ali entrava na pele e vinha rasgando a pele das pessoas que passavam por isso. E foi a esse flagelo, foi a essa sessão de tortura que levaram Jesus, e onde ele sofreu, onde ele sangrou, e onde muitas pessoas nem saíam dali, já morriam da própria dor daquele castigo. E os que não morriam ali, depois com as infecções, porque era no chão, no meio de tudo, morriam depois com as infecções. E foi isso que fizeram com o nosso Jesus. E em Mateus 27, nós vamos ver a sequência do que estava acontecendo. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve o rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Aí já era quase meio-dia da sexta-feira, quando Jesus foi levado e teve que carregar a cruz.
para o monte. E a Bíblia diz que entre o meio-dia e as 3 da tarde, fez-se trevas na terra. E às 3 horas da tarde, Jesus foi pregado naquela cruz. Foi quase que literalmente, é uma analogia, mas o Cordeiro de Deus foi ensanguentado, foi colocado naquele madeiro, naquelas vigas entrelaçadas, ficou o sangue de Jesus. Naquele mesmo dia, as pessoas estavam ainda celebrando a Páscoa. Então, nas casas das pessoas que não estavam ali, eles estavam matando o cordeiro, relembrando tudo isso que aconteceu há 2000 anos antes. Mas naquele momento também estava acontecendo de novo, simbolicamente, a mesma história com Jesus. E aí então, a natureza convulsionou. Na hora que Jesus entregou o seu espírito e morreu, a natureza reagiu. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus estava morto. Jesus estava morto. E os discípulos talvez estavam naquele momento pensando: puxa vida, será que nós entendemos alguma coisa errada do que Jesus falou? Porque agora com a morte de Jesus acabou. Acabou tudo. Não tem mais o que a gente fazer. Eles começaram a ficar eles estavam com medo dos soldados, com medo de acontecer isso com eles mesmos, com as próprias vidas. Mas Jesus estava morto. Aparentemente, tudo tinha acabado. Mas aí, depois de algumas horas, quando confirmaram a morte de Jesus, um cidadão chamado José, da cidade de Arimateia, ele tinha um terreno ali por perto, ele pediu para ficar com o corpo de Jesus. E os governantes liberaram para que ele enterrasse Jesus num túmulo que ele tinha ali por perto, nas imediações. Então eles pegaram o corpo de Jesus, levaram para o túmulo, e aí fizeram todo aquele processo de embalsamento, ou algo parecido com isso, que eles faziam antigamente, que envolvia perfumaria, envolvia faixas e faixas e mais faixas, enrolando o corpo de Jesus, e depois cobriram com lençóis. E enquanto eles faziam isso, alguns líderes também ficaram preocupados, falaram: opa, peraí. Os líderes, olha só, não foram os discípulos que falaram isso. Os líderes religiosos se lembraram que Jesus havia dito que ia ressuscitar. O que eles fizeram? Foram falar com os governantes. Falaram assim: olha, vamos fazer uma estratégia para que não corramos o risco dos discípulos irem lá e tirarem o corpo de Jesus dali, roubarem o corpo de Jesus. Então, por favor, mandem guardas, um destacamento para ficar ali. E aí eles concordaram, foi concordado, e ainda Pilatos mandou colocar um selo numa rocha, numa pedra enorme que colocaram na frente do sepulcro, na saída do sepulcro. Ele selou ali aquela pedra e colocou um destacamento de guardas ali para vigiar o corpo de Jesus, para que não houvesse nenhuma possibilidade de enganarem eles com a ressurreição. Bom, mas aí chegou a madrugada do sábado para domingo. E mais uma vez a natureza reagiu, um terremoto aconteceu. E junto com esse terremoto, uma luz,
um anjo, coisas sobrenaturais, que difícil da gente entender, ou compreender, ou visualizar. Mas aconteceu. Aconteceu. E aquele selo de Pilatos, ou aqueles guardas, não foram páreos para o poder de Deus naquele momento. Aleluia! Aleluia! Porque a morte não venceu. E naquele momento, Jesus ressuscitou. Isso está muito bem registrado em Mateus, capítulo 28. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. E aqueles guardas, depois de caírem no chão paralisados, ficaram como mortos, depois que Jesus deixou glorificado aquele lugar, aqueles guardas se levantaram e foram correndo falar com os líderes religiosos, para contar o que tinha acontecido. Vocês não vão acreditar, mas ali, no meio da madrugada, uma luz, um terremoto, a pedra foi rolada e Jesus saiu dali de dentro. Sabe o que os líderes religiosos fizeram? Falaram, não. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar isso aqui entre nós. Vamos guardar entre nós. Então, a Bíblia diz que eles reuniram uma grande quantidade, uma enorme quantidade de dinheiro para comprar o silêncio daqueles guardas. E para que eles dissessem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Sabia disso? Está lá na sua Bíblia. Eles receberam propina e para poder mentir que os discípulos tinham roubado. E você percebe que as coisas não fazem sentido. Não era possível. Como que era possível os discípulos? Vamos raciocinar. Morrendo de medo, eles estavam apavorados. Eles iriam lá sem armas, porque eles não tinham armas, enfrentar os guardas. Ia ter uma batalha, alguns talvez morreriam para poder libertar Jesus. E aí eles derrotariam os guardas e aí retirariam aquela pedra e aí ia tirar todas aquelas faixas de Jesus e depois iam dobrando tudo uma a uma, bonitinho, os lençóis. Quem vai roubar alguma coisa não faz isso, ou eu estou enganado? Ninguém faz isso. Não faz sentido, a história não cola, porque estava tudo arrumadinho ali quando Jesus saiu. E aí eles iam pegar o corpo de Jesus nu e sair correndo pela madrugada, não faz o menor sentido, mas é isso, eles foram subornados para inventar uma história como essa. Mas nós sabemos, a história conta, depoimentos e mais depoimentos, cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Quando Jesus saiu daquele túmulo, as primeiras pessoas que ele quis ver eram os amigos dele. E eu sempre penso nisso. Por que Jesus não foi lá no templo, né? Encheu o templo, olha gente, estou aqui, ressuscitado. Deus sempre tem uma estratégia diferente. Jesus quis aparecer para aqueles que creram, para aqueles que conviviam com ele. Mas lógico, um chamava um, que chamava o outro, que chamava o tio, que chamava a prima. No total, a Bíblia relata que pelo menos 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Para a glória de Deus, para o cumprimento do que Deus havia planejado para mim e para você, para o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos de tanta coisa que nos oprime, como, por exemplo, o medo da morte e da própria morte. Porque se Jesus ressuscitou, aquilo ali representa para a gente que a vida não é só essa que nós estamos vivendo aqui hoje. Jesus nos mostrou que sim, que há uma outra vida. Com a morte de Jesus, nós
entendemos que há esperança para nós, para todos nós. Com a morte de Jesus e a ressurreição, nós entendemos que há perdão para os nossos pecados. Então fez todo sentido, foi um divisor de águas na história da humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo. Tão claro isso, tão claro, que nossos séculos são divididos entre antes de Jesus e depois de Jesus. Não é possível, eu não consigo entender como alguém não consegue crer em Jesus Cristo. Se você pergunta, você crê em Jesus Cristo? Não. Talvez tenha sido um homem, mas que dia que é hoje? Hoje é 20 de abril de 2014. O que é esse 2014? 2014 depois de Jesus. Jesus dividiu o nosso calendário, dividiu a história da humanidade. Eu não sei, mas isso é um problema meu, é deficiência minha. Eu não sei como a pessoa pode não crer que isso aconteceu, porque nada que tivesse um impacto semelhante, menor do que esse, faria tudo o que aconteceu. Bom, Jesus fez uma coisa que também poucos de nós conseguiríamos. Com a ressurreição de Jesus, não havia argumento que faria isso que Jesus fez. Com a ressurreição de Jesus, aqueles seguidores de Jesus, covardes, que estavam morrendo de medo, se tornaram os homens mais corajosos do mundo. Mas instantaneamente, no dia que eles viram Jesus, aí eles entenderam tudo e aí eles saíram proclamando nas praças. Aqueles que estavam escondidinhos, lá nas casas, tinham viajado, tinham sumido do público, aqueles mesmos, aquele Pedro que tinha negado Jesus, era o primeiro a falar. Jesus ressuscitou, ele é sim o rei dos judeus. Então Jesus encheu de coragem esses homens que começaram a contar para todos a história do próprio Jesus. E a mensagem deles era muito simples. Eles falavam 4 coisas para as pessoas que resumia a mensagem deles naquela época. Eles falavam assim o seguinte: vocês mataram Jesus. Certo? Fizeram lá, juntaram multidão, armaram, tal, todo mundo viu ele na cruz. Vocês mataram Jesus. Deus o ressuscitou. Nós o vimos, estivemos com ele, mais de 500 pessoas estiveram com ele. Arrependam-se. Essa era a mensagem dos discípulos depois da morte de Jesus. Vocês mataram Jesus. Essa mensagem é para mim hoje e para você hoje. Nós, humanidade, nós matamos Jesus. Deus o ressuscitou. Ele foi visto por 500 pessoas. E nós, ou aqueles que literalmente mataram Jesus, só tinham uma opção: arrependam-se de ter feito isso. Bom, por isso a Páscoa é a data mais importante no calendário do cristão. Vocês já perceberam que eu falo aqui toda hora que eu não entendo, porque eu entendo muito pouco mesmo. Eu sou uma pessoa muito simples, meu raciocínio é muito simples, eu não entendo um monte de coisa. Então eu não entendo, por exemplo, como as pessoas escolhem viajar no feriado da Páscoa. Porque a Páscoa é, para o cristão, o dia mais importante do ano, mais importante do que o Natal. Porque o nascimento de Jesus foi fundamental e importante, mas a Páscoa foi quando ele ressuscitou, foi quando mudou a nossa história. Puxa vida, que vontade de celebrar isso todo ano com os nossos irmãos, com vontade de estar junto. Mas são coisas que eu não entendo, vocês me desculpem as minhas limitações, mas eu não entendo. Bom, então se isso tudo aconteceu, quando Jesus ressuscitou, ele fez dar sentido na minha e na sua vida. E a mensagem de Deus, através da vida de Jesus e da Páscoa, e que nós celebramos hoje, a mensagem é muito simples. Deus amou a nós de tal maneira, tanto, que Ele deu seu próprio Filho, que veio a esse mundo como um cordeiro, que foi morto por nós, e seu sangue foi derramado para que todo aquele que nele crê, todo, envolve eu, envolve você, envolve toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, não se perca mais, tenha a vida eterna. Não é lindo o que nós estamos celebrando hoje? É isso que nós estamos celebrando, isso é a Páscoa.
Essa é a verdade da Páscoa, essa é a data que nós comemoramos juntos como cristãos. Talvez alguns de vocês que estejam aqui hoje, talvez não tiveram essa experiência com Deus ainda, com Jesus Cristo. Talvez por falta de fé, talvez por falta de conhecimento, talvez por influência de família, por outras religiões, ou seja lá o que for. Mas eu desafio a todos vocês, e principalmente você que não crê, que não perca mais um segundo da sua vida sem buscar esse Deus. Deus, se isso que eu escutei hoje é verdade, faz muito sentido o que eu escutei hoje. Parece uma história de 4.000 anos, que começou lá em Abraão, terminou em Jesus e está chegando hoje aqui, entre nós. É uma coisa que faz muito sentido. Tem comprovações históricas, tem documentos e tudo. Se isso é verdade, eu quero te conhecer. Essa oração que você precisa fazer, para você ter uma experiência com esse Deus, com esse Jesus Cristo. Mas Jesus, quando ele ceava com os seus queridos, ele deixou uma instrução importante, também interessante. Ele falou para que todos nós nos lembrássemos disso sempre que possível. Sempre que estivéssemos juntos, ou sempre que tivéssemos uma ocasião especial, nós nos lembrássemos desses acontecimentos que nós narramos hoje aqui. Foi instrução do próprio Jesus. Ele falou assim: façam essa cerimônia da ceia em memória de mim, para lembrar o que eu passei por vocês. Então nós vamos encerrar esse nosso culto hoje, celebrando exatamente a ceia, com a imagem do Jesus ressuscitado ali, porque Jesus não está mais naquela cruz. Mas para que nós nos lembremos de tudo que Ele fez por nós, nos lembremos do sacrifício dele por nós, naquela cruz, daquele cordeiro da Páscoa, que morreu, que teve seu sangue aspergido naquelas vigas cruzadas, naquela cruz, e que esse sangue nos trouxe libertação. Amém? Então eu quero ler um trecho, escrito um tempo depois que Jesus já tinha partido, que depois de Jesus foi assunto aos céus e partiu. O apóstolo Paulo entrevistou muitas pessoas, conversou com muitas pessoas e recebeu detalhadamente essas informações do que aconteceu nesse dia da Páscoa, lá com Jesus. E ele diz o seguinte, ele descreveu assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Ou seja, nós estamos começando uma nova aliança, um novo combinado daqui para frente. A partir de Jesus começou um novo combinado. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Senhor Deus, muito obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus, que sofreu tudo que sofreu para me libertar. Eu sou o primeiro, Deus, que estou aqui confessando que fui liberto e salvo pelo sangue daquele cordeiro derramado na cruz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fez isso. Obrigado, Jesus, por ter aguentado todo aquele sofrimento, aquela tortura, toda aquela dor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nossa salvação, nossa vida não seria possível se o Senhor não tivesse isso. Muito obrigado, Jesus. E agora, Pai, que nós vamos
celebrar essa nova vida e reconhecer o seu sacrifício através da ceia, que o Senhor abençoe esses elementos da ceia, o pão e o vinho, Senhor Deus, que eles realmente tenham significado nas nossas vidas, que esse pão e esse vinho nos tragam à memória tudo que Jesus fez por nós, e que eles possam ser em nossas vidas o diferencial, Deus, a salvação, a libertação que todos nós precisamos, a cura para as nossas almas. Então nós te agradecemos por isso, por esse momento e por essa celebração em nome desse Jesus tão importante nas nossas vidas. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. Junto com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e junto com
Feliz Páscoa a todos. Jesus vive. Ótima semana. Deus os abençoe a todos.